Oi, monstrinhas! Hoje eu vim trazer um vídeo que vocês me pedem muito, que é vídeo com o Vitinho. Então Finalmente. hoje, exatamente. Assim, gente, vocês não estão entendendo o tanto que eu sofri pra convencer este homem a estar sentado aqui. Mas deu tudo certo, agora a gente vai falar o que precisa falar pra vocês. Mas é porque eu tenho que fazer meu charme também, né? Senão não fica inédito. Mas antes da gente começar esse vídeo, não esquece de curtir o vídeo, ativar o sininho, se inscrever no canal pra vocês sempre terem acesso aos novos vídeos que saem toda segunda às 19 horas. E hoje eu abri uma caixinha de perguntas pra vocês lá pelo Instagram, e aí vocês fizeram várias perguntas pra gente, e eu vou selecionar algumas pra responder pra vocês, eu e o Vitinho, com as opiniões dos dois. Amor, primeira pergunta. Querem ter quantos filhos? Por mim, eu teria uns 5 filhos, assim, ó, direto, emendado. É que não é na dele, né, gente? Quando é na nossa, a gente dá uma pensada melhor. Mas eu e o Vitor, a gente já conversou várias vezes sobre essa questão de filhos, porque no começo do relacionamento, inclusive, eu não queria ter filhos, e aí isso mudou de ideia, porque imagina, gente, uma miniatura desse serzinho lindo aqui, pelo amor de Deus, né? Mas a gente entrou num consenso, né? Tipo, entre 2 e 3 filhos, assim, já. É. Então, o Vitor queria ter quase que uma creche por ele teria quantos fossem necessários, entendeu? Mas a gente fechou aí nos 2 e 3, e uma coisa muito importante que eu acho que é legal a gente frisar isso é sempre uma decisão que vai muito do casal. Então não existe isso de uma pessoa quer ter tantos, a outra quer ter tantos, e aí vocês não resolvem e tem que ser um consenso. Porque os filhos, obviamente, vão ser dos dois. Então sempre tenho esse diálogo aberto, desde o começo do relacionamento eu e o Vitor a gente fala sobre isso. Algumas pessoas falam que a gente é muito emocionado, mas desde os 2 meses de namoro a gente tá falando sobre Mas filho. tem que ser, muitas vezes um filho pode vir despreparado, né? Pode ser não tem que ser planejado, então você tem que estar pronto pra tudo. Ó, essa pergunta aqui é legal. O que vocês mais gostam de fazer juntos? Vixe! Quanta coisa, hein? Eu gosto de dormir, ficar deitada, ficar em Você gosta casa. de descansar, né? Descansar. Já Mexer falei no ficar celular. deitada, mas o Vitor gosta muito de sair. Então lá no Instagram, inclusive, vocês perguntam muito assim, como é que a gente faz pra conciliar. Então eu e o Vitor, a gente dá uma equilibrada. Então se a gente tá saindo muito, aí fala, não, agora o fim de semana vai ser seu, Maju, e a gente vai ficar mais quietinho em casa, e aí a gente vai vivendo. Ou a gente sai, tipo, na sexta, vai pra algum rolê mais animado, assim, um bar, uma festa, e sábado a gente fica tranquilo. Só em casa ficar deitado. em casa, no edredom, assistindo um Netflix, é perfeito. É o rolê, assim, elite, entendeu? Com a pipoquinha, né? Mas algo, assim, que eu acho muito legal de falar também é que a gente sempre procura algumas coisinhas pra fazer juntos. Então, muitas vezes não é algo elaborado, mas só da gente estar ali junto, fazendo realmente alguma coisa, eu e ele, já muda um pouquinho o ar. Então, a gente, às vezes, vai caminhar em algum lugar, ou então faz um jantarzinho diferente, ou vai num lugarzinho que a gente não conhece, vai na casa de algum amigo, enfim, a gente vai variando. Pois né? é. Mas eu gosto muito de ficar deitada, já falei, né? Como reconhecer a hora de terminar uma relação? Meu. Assim, Como encurralar o Vitinho? cara, difícil, hein? Tá, eu vou dar minha opinião então pra ajudar. Eu acho que assim, não existe uma regra de algo que necessariamente vai ter pra todos os relacionamentos pra você terminar uma relação. Então eu sempre falo lá no Instagram que relacionamento é decisão. Então os dois precisam decidir estarem juntos. Se um decide que não quer mais, acabou. Ele não precisa nem te dar um motivo. Ele pode simplesmente terminar e ir embora. Então uma coisa que eu sempre falo pra vocês é que amor e relacionamento é sobre decisão. Só amor nunca sustenta um relacionamento. Então eu decidi estar com o Vitor decidiu estar comigo e nós dois decidimos que a gente vai fazer o necessário pra dar certo. A partir do momento em que alguma pessoa decide desistir daquele relacionamento, é muito difícil você conseguir reverter isso, porque é parte da pessoa de não querer mais lutar para aquilo ali. Então, não é só sobre reconhecer quando terminar, e sim sobre você reconhecer o porquê de você estar naquele relacionamento. Por que que você decidiu? Qual é o seu objetivo com aquele relacionamento? Ele te faz bem? Ele tem os mesmos objetivos que você? Ele tem os mesmos valores que você? E tudo isso é bem importante. Eu acho que o que não pode é ficar empurrando com a barriga sempre o relacionamento e acabar desgastando os dois, né? Exato. Você ter sempre... É porque muitas pessoas não acreditam, mas tem relacionamento que simplesmente o amor acaba. E, pô, às vezes vira tipo só uma amizade, a pessoa fica só porque, tô há muito tempo, não quero terminar. Pela rotina, né? Eu já tô aqui, Acostumou. conheço a família, não quero ter a experiência de começar um
um relacionamento de novo, né? E algo que eu acho muito importante é realmente vocês terem os mesmos objetivos. Então é muito complicado você ter um relacionamento duradouro com alguém que não tem os mesmos objetivos que você. Então, por exemplo, você tem o objetivo de formar família, morar junto, ter filhos, enquanto a outra pessoa tem o objetivo de morar em vários locais diferentes, viver na aventura, viver nas festas. Não que um esteja errado e o outro certo, não é isso. Mas é muito complicado você conciliar e ter um relacionamento com alguém que quer literalmente uma vida que é oposta à sua. Então, essas coisas são coisas que vocês precisam estar renovando na comunicação, porque as pessoas acham que quem você conheceu no começo do relacionamento necessariamente vai ser a mesma pessoa que tá com você agora. Então, por exemplo, eu e o Vitor, a gente tem mais de 3 anos de relacionamento. Quem eu era no começo não é mais quem eu sou agora, e o Vitor a mesma coisa. Eu mudei muito, né? Então, esses contratos, digamos assim, eles precisam ser renovados de tempos em tempos. É como se você renovasse os votos, mas até mesmo antes de casar, renovar os contratos, renovar a comunicação, entende? Eu acho que as pessoas não entendem também que levar esse relacionamento, uma pessoa levar nas costas, né, acaba prejudicando os dois. Porque... Ficou nervoso. Não, eu esqueci o meu raciocínio. Não, eu acho que tira muito da espontaneidade do relacionamento e tira muito também da viabilidade, porque você não consegue fazer um relacionamento sozinha, por isso que chama relacionamento. Você se relaciona com alguém, seja isso uma amizade, um casamento, um namoro, uma relação familiar, é um relacionamento. Então você precisa ter o mínimo ali de interação e de comunicação. Então se você tá lutando sozinha pelo seu relacionamento, você não está no relacionamento, você tá se relacionando sozinha, entende? Próxima pergunta. Como contornar uma discussão para não virar uma briga ou mágoa? Importante. Eu acho que o que eu e a Major nós fazemos mais, né? Porque a gente quase nunca não briga feio, assim, sério. A gente sempre tenta realmente conversar. A gente não, tipo, uma coisa incomoda o outro, a gente não prolonga isso, a gente sempre tenta falar, né? Conversar e ter o nosso pacto secreto, né? De, não xingar o outro, não ofender, não pegar realmente pesado, assim, na hora de uma discussão, né? E tentar entender o lado da pessoa. Acho que isso é o mais importante, né? Pra mim, assim, uma das coisas que mais prejudicam o relacionamento na hora de discussão e na hora de conversar é ofender o outro. Pra mim, a partir do momento em que você ofende o seu cônjuge, você tá praticamente fragilizando toda aquela relação que veio atrás dessa discussão. Porque você acaba criando uma mágoa e um rancor desnecessário. Então, a partir do momento que você ofende, pensa aqui, você tá lá com a sua amiga e tudo mais, do nada ela vai lá e te ofende. Aquela relação não é mais a mesma, não tem mais a mesma espontaneidade, não tem mais a mesma confiança. Então, um pacto que eu e o Vitor a gente tem é justamente a gente não xinga, a gente não grita, a gente não desrespeita. Ah, mas no calor do momento, não interessa. Então a gente tá falando aqui, claro, do nosso relacionamento. Eu sei que tem gente que não aguenta, tem gente que, enfim... Sangue sobe, né, a cabeça. Exato. Tem gente que fala de cabeça quente, mas eu e o Vitor, a gente até hoje, nesses 3 anos e meio, a gente nunca xingou, nunca gritou, nunca desrespeitou um ao outro em nenhuma das discussões que a gente teve. E pra gente, isso é uma das coisas que mais ajudou na nossa comunicação. E provavelmente um dos motivos pelos quais a gente é tão sintonizado e tão leve a nossa relação, entende? E eu e a Maju, a gente já teve várias conversas, realmente importantes, né? A gente não se enganem, a gente não briga porque não tem motivo. A gente já teve vários motivos, né, pra brigar, pra discutir essas coisas, só que realmente a gente se contia muito, né? A gente sempre teve esse respeito um pelo outro e, cara, é mútuo, assim, foi um combinado secreto, a gente nunca falou isso, não, vamos fazer isso. É uma coisa meio implícita. Eu tenho muito isso forte em mim, o Vitor também, e no começo do relacionamento eu falava pra ele, sem comunicação a gente não vai conseguir avançar nisso aqui, porque o Vitor, ele era fechado, difícil, né? Assim, a 7 chaves, ele era super fechado, e eu falei, sem comunicação, se você não me falar o que tá acontecendo, não vai rolar. Aí ele foi começando a se abrir um pouquinho mais e tudo, e... No começo a gente tinha discussões, não é que a gente brigava muito, mas a gente tinha discussões porque a gente precisava alinhar o que era o pensamento um do outro. Então o que a gente pensava sobre ciúmes, o que a gente pensava sobre
Aliança, por exemplo, parece ser uma coisa boba, mas querendo ou não, ajuda na espontaneidade, ajuda o casal a ficar em sintonia. Então, algumas discussões importantes que a gente teve no começo contribuíram justamente pra gente ter hoje essa comunicação que é muito assertiva. Eu olho no olho dele, ele sabe exatamente o que ele precisa fazer, o que tá errado, o que ele precisa consertar e vice-versa. E outra coisa também que eu acho importante a gente falar é que a gente não tem problema em pedir desculpa um pro outro, se redimir e admitir que estava errado. É zero ego, assim. A gente realmente não tem essa. Uma dica que eu dou pra vocês, quando vocês forem falar pro parceiro ou pra parceira de vocês que algo te incomodou, nunca fale sobre necessariamente o que a pessoa fez, e sim sobre o que você sentiu quando ela fez isso. Então, ao invés de falar, você me deixou triste, você me deixou magoada, fala, eu me senti magoada pelo que você fez. Porque dessa forma, você tá desabafando e tentando conversar pra ver como você vai realmente resolver aquilo ali com o teu parceiro. Porque quando você aponta o dedo, a pessoa tende a ficar na defensiva, achar que você tá culpando ela e achar que você quer descontar a sua raiva nela. E aí pessoas na defensiva não ouvem. Pessoas na defensiva, elas tendem a não melhorarem com o tempo. Elas realmente só querem se defender, né? Tipo, mas eu não fiz isso, não foi desse modo. Exato. Sendo e aí começam as desculpinhas. Não, mas não foi isso que eu quis dizer. E você fica, não, ok, eu sei que não foi sua intenção me magoar. Só tô te falando pra você prestar atenção, porque quando você fala assim, isso me magoou e eu me sinto mal. E é isso. E eu e o Vitor, a gente faz exatamente isso. Se alguma coisa que eu falei magoa ele fala, amor, não gostei do jeito que você falou esse negócio. Aí eu falo, 1000 desculpas, não vai acontecer de novo. E não acontece de novo. Então, a partir do momento em que ele me fala alguma coisa que magoa ele, eu não vou ficar fazendo de propósito, porque, obviamente, se eu estou com ele é porque eu amo ele. Eu não quero ver ele mal. Então, a gente tem muito esse pacto e a gente também evita ao máximo... Evita ao máximo não, a gente não omite, distorce ou mente sobre as coisas. A gente até tem uma palavrinha secreta, que se a gente pergunta, a gente precisa falar exatamente a verdade sobre tudo e não pode quebrar esse juramento. E isso ajuda muito a gente a ter realmente essa confiança um no outro e saber que se um cai, o outro vai estar ali pra segurar, sabe? É realmente uma questão de confiança mesmo. Gente, então, última pergunta, que eu achei uma pergunta muito legal, que é: como vocês lidam quando um não concorda com o outro? E eu achei isso muito legal porque eu acho que depende do que a gente não tá concordando. Então, eu e o Vitor, a gente conversa muito, como a gente já comentou aqui no resto do vídeo. Sempre que a gente não concorda com algo que vai afetar a relação, a gente conversa e entra num consenso. Então, muitas vezes, um vai ter que ceder e o outro, às vezes, vai ter que ceder em outras situações. Por quê? Porque algumas situações não tem como os dois quererem que a opinião prevaleça. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático pra vocês entenderem. Festa de casamento. Eu queria uma festa de casamento pequenininha, só um jantar, tranquilo. O sonho do Vitor é ter uma festa grande, porque a própria noiva, entendeu, gente? Fazer o quê? Quer aquela festa com o véu grinalda, a família inteira. Aí a gente conversou e o que a gente viu? O que a gente vê pra entender qual que vai ceder? Qual que tem mais prioridade? Qual que realmente faz mais questão naquela situação ali? Então, o Vitor, ele faz muita questão de ter essa festona de casamento e tudo mais. Pra mim, era tipo assim, se der pra preferir, eu prefiro pequena, mas se tiver grande, ok. Então, como ele realmente tinha esse sonho, ele tem mais vontade de que isso aconteça, eu cedi e a gente tem os planos aí de fazer uma festa com a família dele inteira e tudo mais. Algumas outras situações, por exemplo, o Vitor vai falar, por mim tanto faz, eu vou falar, cara, eu faço muita questão disso aqui. E ele vai falar, não, beleza, então eu vou ceder. Então, por exemplo, a questão dos filhos foi isso, eu sempre quis 2 filhos, sempre quis, nunca quis 8, igual o Vitor. Só que o Vitor, ele sabe que também não depende só dele o tanto de filhos que ele vai ter. Então ele falou, ó, como você realmente não tá disposta a ter 8 filhos, a gente fecha aqui 2, 3, vamos vendo como é que vai ser o futuro. Faz um bem bolado, né? Exato. Agora sim, tem opiniões que a gente só não concorda e que não interferem em nada na nossa relação. Então, por exemplo, eu gosto mais de chocolate branco, ele gosta mais de chocolate ao leite. Aí, por exemplo, algumas opiniões sobre qual time de futebol é melhor. Ou algumas outras opiniões, por exemplo, sobre coisinhas pequenas dentro de um casamento, qual tipo de casa é melhor, se é melhor alugar, se é melhor comprar. Algumas coisas a gente não se incomoda, pelo menos não ainda. Então, eu acho que vocês têm que ter discernimento pra
saber que você não vai concordar em tudo nessa vida com seu parceiro. Eu e o Vitor, a gente tem personalidades muito diferentes. A gente não concorda com quase nada, inclusive. Vocês têm que ver, só pelo esforço que foi trazer ele aqui pra gravar, vocês entendem a diferença. Então, por exemplo, eu sou muito extrovertida, muito aberta. O Vitor, ele é mais fechado, mais envergonhado. Então tem coisas que eu exponho sobre a minha vida que ele não concorda 100%, mas que ele sabe que isso só diz respeito a mim e pronto. Tem coisas, por exemplo, que o Vitor faz que eu não concordo 100%, mas eu sei que só diz respeito à vida dele e tá tudo bem. E muitas coisas também, questão tipo, que afetam nossas vidas no geral, é coisa de casa. Tipo, como é que vai ser a casa? Vai ser alugada? Vai ser comprada? Carro, essas coisas assim, a gente se alinha muito bem. Eu acho que é meio que natural, sabe? Eu acho que a gente já se acostumou tanto em resolver as coisas dessa maneira que é como se fosse um exercício, né? Fica muito natural. Por isso que eu sempre falo que a gente, desde o começo, focou muito em dialogar mais do que discutir. Porque a gente realmente conversa muito sobre tudo. Então, se a gente viu, por exemplo... alguma coisa que pode iniciar uma discussão. Tipo assim, a gente viu num programa um casal falando sobre tal coisa. A gente, se fosse com a gente, o que a gente faria? Assim? Como é que a gente ia resolver? E isso se torna muito natural. Não é uma conversa no sentido de quem que vai ganhar essa discussão, quem que vai ganhar essa disputa. Não é uma mesa redonda, cada um de um lado. Assim. Exatamente. Então, a partir do momento em que a gente entendeu, e uma frase que eu gosto muito é, quando você tá num relacionamento, a discussão não é um contra o outro, são os dois contra o problema. Então, vocês dois têm que se unir em prol de um inimigo, que é o problema. Então, a partir do momento em que você entende isso, fica muito mais fácil de você entender que a pessoa que tá do teu lado, ela tem que te amar incondicionalmente e ter os mesmos objetivos que você. Então, resolver esse problema tem que ser os objetivos dos dois. Se só um quer resolver o problema, não funciona. Então, isso é uma coisa que a gente faz bastante, né? Se a gente não concorda com algo que pra gente é trivial, pra gente não importa muito, a gente vai lá e deixa pra lá e fala, beleza, respeito a sua opinião, você também respeita a minha, e é isso. Se a gente não concorda em alguma coisa que é uma decisão sobre o nosso relacionamento, a gente vai conversar pra ver quem que vai ceder. Então, às vezes eu vou ceder, às vezes o Vitor vai ceder, e aí a gente vai nesse equilíbrio. Monstrinhas, foi isso. Espero que vocês tenham gostado da participação especial do Vitinho. Foi um trabalhão pra trazer ele aqui. Comenta nesse vídeo se vocês querem que eu traga ele mais vezes, que às vezes com a pressão popular ele vem. Então comenta aqui embaixo quais outros temas e quais outras perguntas vocês têm pro Vitinho e pra mim como casal, que eu vou fazer um esforcinho pra trazer ele de novo. Se tiver muito comentário e muito like, eu apareço no próximo vídeo. O menino é marqueteiro, né? Gente, não esquece, curte o vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal, sai vídeo novo toda segunda às 19 horas e eu tô sempre vendo os comentários de vocês e respondendo. Então já comenta aqui o que vocês acharam do vídeo e quais outras perguntas vocês têm sobre o nosso relacionamento e até o próximo vídeo.